A fé era o alicerce silencioso, onde tudo deveria começar. A certeza invisível que antecede a manifestação de qualquer realidade tangível. Visualizar o êxito não era apenas sonhar, mas sim ativar a lei da atração, convocando o universo a conspirar a seu favor, transformando o "eu não consigo" em "eu sou capaz", e pavimentando o caminho da superação que a alma tanto ansiava. Se você gosta de histórias que inspiram, se inscreva e deixe seu joinha, assim você estará ouvindo e evoluindo. O peso da hipoteca não era medido em reais, mas sim em insônia. Elias abria os olhos no escuro da madrugada e a primeira coisa que sentia não era o colchão macio, mas a frieza cortante do fracasso. A empresa, o sonho que ele havia construído tijolo por tijolo com suor e sacrifício, transformara-se agora num navio à deriva e ele, o capitão, estava exausto demais para segurar o leme. Seus ombros carregavam o fardo não apenas de suas dívidas, mas das famílias que dependiam dele, dos boletos que se acumulavam sobre a mesa de Mogno, uma mesa que, ironicamente, ele logo teria de vender. Ele se perguntava onde havia errado. Tinha trabalhado com afinco, feito sacrifícios, investido cada grama de paixão naquele negócio. Não era justo, não era mesmo. O universo, ou seja lá quem fosse que orquestrava as coisas, parecia tê-lo esquecido, ou pior, tê-lo escolhido para uma punição lenta e dolorosa. Cada telefonema se tornava um sobressalto, cada e-mail uma potencial intimação. Ele havia chegado ao ponto de parar de atender números desconhecidos. A voz feminina que o guiava nos momentos de reflexão, aquela voz interior de serenidade que sempre o tinha amparado, agora parecia um sussurro fraco, quase inaudível, coberta pelo estrondo do medo. Um certo dia, sentado em seu escritório silencioso, o cheiro de papel velho e café frio pairando no ar, Elias observava o brilho empoeirado da tela do computador. Tantos números vermelhos, tantas planilhas gritando por socorro. Ele sentiu uma pontada na têmpora. Não era dor física, era cansaço da alma. O desânimo era uma substância espessa que grudava em suas roupas, em seus pensamentos, em suas interações. Quando sua esposa, Sofia, lhe perguntava algo, ele respondia com monossílabes, sem conseguir disfarçar a nuvem negra que pairava sobre ele. Como ela aguentava? Ela era a âncora, o farol na tempestade, mas até a luz dela parecia diminuir sobre a sombra do seu desespero. Ele se lembrava dos tempos de fartura, das viagens, da risada fácil. Onde estava aquele homem confiante? Tinha sumido, evaporado, substituído por essa figura pálida e tensa. A superação, essa palavra que ele tanto admirava nas histórias de outros, parecia um luxo, algo reservado apenas aos heróis de filmes, não a ele, Elias, o empresário falido. O que o prendia ali? O orgulho? A teimosia? Talvez fosse a fé residual de Sofia, uma chama que ele tentava, em vão, manter acesa. Os desafios eram gigantescos. Havia a ameaça de despejo do armazém, a desconfiança dos fornecedores, a pressão dos bancos. Ele tentou renegociar, implorou por prazos, mas o mundo dos negócios não tinha tempo para lágrimas. Era uma selva fria e implacável. Elias, naqueles momentos, sentia-se pequeno, microscópico, à mercê de forças que ele não podia controlar. Ele se afundava mais e mais no ciclo vicioso da culpa. A culpa gerava medo, o medo paralisava, e a paralisia criava mais dívidas. Era um abismo auto-infligido. Uma tarde, ao folhear antigos extratos bancários, ele sentiu um nó na garganta. Ele tinha que tomar uma atitude, algo drástico. Mas qual? Seu cérebro, antes uma máquina de ideias e soluções, agora estava nublado, bloqueado pelo estresse. Ele tentava visualizar o futuro próspero, como tinha lido em algum lugar,
mas tudo o que via era a tela da sua sala de estar sendo levada pela transportadora. Era impossível ter fé quando a realidade era tão cruel e presente. Foi em uma dessas tardes cinzentas, quando ele estava prestes a assinar um acordo humilhante para vender parte dos ativos, que a mudança começou. Não veio com trovões ou luzes celestiais, mas na forma de uma caixa de papelão, entregue pela sua tia, Marta, uma senhora discreta e de poucas palavras, mas de uma espiritualidade inabalável. "Parece que você precisa de algo para ler, meu querido", ela disse, com um sorriso que não era de pena, mas de compreensão. "Isso aqui me ajudou muito quando a vida apertou. É um livro." Elias agradeceu, sem muito entusiasmo. Um livro? Como um amontoado de papel poderia resolver um problema de milhões? Ele colocou a caixa de lado e voltou aos números. Mas a curiosidade, talvez o último resquício de sua antiga mente inquisidora, o cutucou. Mais tarde, ele abriu a caixa. Ali estava. Capa gasta, amarelada, com um título que ele nem se deu ao trabalho de memorizar. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele pegou o livro. A princípio, leu por obrigação, tentando desviar a mente da lista de credores. Mas, à medida que avançava, uma frase em particular, sublinhada a lápis pela sua tia, lhe chamou a atenção. "Aquilo em que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode ser alcançado." O impacto foi lento, sutil, mas profundo. Aquilo era radicalmente diferente do seu foco atual. Ele havia passado meses, anos, pensando e se concentrando apenas na dívida, no problema, na falta. A dívida era seu mantra, seu foco principal, e o universo, de fato, parecia lhe enviar mais dela. Uma nova ideia, um pensamento subversivo, começou a se formar no recôndito da sua mente. O livro o incentivava a formular um objetivo principal definido, a parar de se concentrar no que estava faltando. Ele fechou os olhos. A dívida já existia, ele não precisava mais pensar nela. Ele se levantou da cama, caminhou até a janela e olhou para as luzes da cidade. Sua voz interior, aquela serena guia feminina, retornava, clara e firme. O que fazer para ganhar mais dinheiro? A pergunta era um interruptor. Ela tirava o foco do passado, o erro, a dívida ou o fracasso, e o lançava para o futuro, a solução, a abundância, a oportunidade. O problema não era a falta, mas a falta de um plano para a abundância. Na manhã seguinte, Elias agiu. Ele queimou, sim, literalmente, a lista de devedores. Não era um ato de irresponsabilidade, mas de libertação mental. Ele reorganizou seu escritório, colocando em uma moldura bem visível um cheque imaginário com a quantia exata que representaria a total prosperidade de sua empresa. Visualização. Fé em ação. Os colegas de trabalho notaram a mudança. Elias, antes curvado, agora andava ereto. Não que os problemas tivessem sumido magicamente, mas a sua reação a eles havia mudado. Quando um fornecedor ligava cobrando, ele não se desculpava, ele apresentava uma solução, uma nova ideia de parceria, focada no futuro e não no débito. Ele começou a aplicar os princípios do livro. Criou um mastermind com 2 antigos amigos, trocando ideias sobre inovação e novos mercados, algo que ele jamais teria feito no isolamento do seu medo. A lei da atração começou a funcionar, não por magia, mas porque a sua mente, livre do entulho do fracasso, começou a identificar oportunidades que antes eram invisíveis. Pequenas vendas se transformaram em grandes contratos. A equipe, inspirada pela renovada energia do chefe, começou a propor ideias ousadas. O fluxo de caixa, antes um fio d'água, tornou-se um riacho. Ele sentia o peso diminuir, substituído por uma leveza inebriante. A leveza do propósito reencontrado. A sua empresa, que estava à beira da falência, começou a não apenas se reerguer, mas a prosperar de uma forma que nunca havia prosperado antes.
As pausas em sua jornada mental eram agora momentos de gratidão, não de angústia. Ele agradecia por ter chegado ao fundo do poço, pois só ali ele pôde encontrar a verdadeira força para subir, a força que residia na disciplina da mente e na fé inabalável de que a prosperidade é um estado mental e não apenas uma conta bancária. Um certo dia, sua amiga Paula, que o conhecia desde os tempos de faculdade e que havia testemunhado de longe a turbulência e o silêncio de Elias, foi visitá-lo em seu novo e expansivo escritório. Ele mal o reconheceu. Ele irradiava saúde, paz e, inegavelmente, sucesso. A mesa de mogno havia sido substituída por uma bancada de vidro e o aroma de café frio pelo cheiro de flores frescas. Paula, emocionada com a prosperidade do homem que ela viu quase sucumbir e vendo o volume amarelado sobre a estante, não resistiu e perguntou com a voz embargada: Elias, qual é o nome desse livro? Preciso saber o que te transformou assim. Ele sorriu, o sorriso sincero e fácil de antigamente. Havia uma luz em seus olhos que não era apenas o reflexo do sucesso, mas a convicção de uma batalha interior vencida. Ele respondeu com entusiasmo, pegando o volume e mostrando-lhe a capa. Paula, o livro é Quem Pensa, Enriquece, de Napoleon Hill. Mas o segredo, você sabe, não está no livro, mas na atitude de fazer a mente trabalhar a nosso favor. A história de Elias ensina que a verdadeira superação não é a ausência de problemas, mas a reorientação da mente. A fé é o combustível invisível que acende o motor do propósito, permitindo que a visualização transforme a dúvida em desejo ardente. É preciso coragem para mudar a pergunta de por que isso acontece comigo para o que posso fazer para mudar. O poder reside em desviar o foco da escassez e colocá-lo, com disciplina inabalável, na abundância.